Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos fazer uma introdução sobre a geologia de engenharia. Então, o conteúdo programático da disciplina é a introdução à geologia de engenharia, no qual nós vamos falar, sobre o que aborda essa disciplina. Minerais, rochas, materiais rochosos para a construção civil, solos em pedologia, estrutura dos maciços rochosos, águas subsuperficiais, métodos de investigação, estabilidade de taludes e controle de erosão, escavações e obras subterrâneas. O livro que utilizamos para essa disciplina é dos autores Oliveira e Brito, Geologia de Engenharia, da ABGE, ou Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. A palavra geologia vem do grego, no qual significa geo, terra, logos, estudo ou conhecimento, ou seja, estudo da terra. Então, a geologia ela se subdivide em áreas específicas. No nosso caso aqui, que é o curso de Engenharia Civil, a geologia é específica para a área de engenharia. Então, a geologia ela vai estudar os agentes de formação e transformação das rochas, sua composição, sua disposição na crosta terrestre. A geologia ela se subdivide em teórica ou geral e aplicada. A geologia teórica ela se subdivide em geologia física, geologia histórica. A geologia física vai estudar as características físicas de um determinado material, como a mineralogia, petrografia, sedimentologia, estrutural, geomorfologia. A geologia histórica vem estudar os aspectos históricos, as origens, com o passar dos anos ou do tempo. Temos a paleontologia, estratigrafia. A geologia aplicada, ela se subdivide em economia e de engenharia. Economia estuda a parte de mineração, petróleo, e de engenharia relacionados aos problemas de engenharia, fundações, estradas, barragens, túneis, águas subterrâneas, materiais, dentre outros. A geologia teórica ou geral, especificamente a geologia física, ela vai estudar os tipos de material, seu modo de ocorrência, bem como do estudo de certas estruturas, ou seja, esse estudo aqui da geologia física, ela vai estudar a parte, aos conhecimentos intrínsecos, do material. Então, temos a mineralogia, que está dentro da geologia física. Mineralogia vem de quê? De minerais, então vai estudar as características, as formas, estruturas físicas e químicas dos materiais, ou dos minerais, bem como a sua classificação. Temos a petrografia, que é relativa à pedra, rocha, tá? Então vai estudar a composição química, minerais, os arranjos dos minerais ali que compõem uma determinada rocha, o seu estado de alteração e outros. A sedimentologia, o próprio nome diz que é relativo a sedimentos. Então, a sedimentologia ela vai estudar o depósito de sedimentos ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá? Então, assim, tem rochas que ela é formada a partir da deposição de sedimentos de outras rochas, de outros locais, que vão se depositando ali e, com o tempo, esses sedimentos eles vão se solidificando e dando característica aí a essa rocha. Temos a estrutural também, que está dentro da geologia física, que vai investigar os elementos estruturais, as formas, de como que está estruturada uma determinada rocha, que muitas vezes as estruturas foram originadas de esforços
que essas rochas sofreram com o tempo. Temos também a geomorfologia, que vem estudar, né, a morfologia, ou a forma do que o ambiente, né, foi formado devido aos agentes transformadores, né, ou até mesmo destruidores, tá? Então, vai trabalhar a evolução das feições que podem ser observadas na superfície da Terra, que foram criados, né, por agentes como vento, gelo, água, e dando forma aí a esse relevo, tá? Então, ela vai estudar a maneira como a forma da superfície da Terra foi criada ou destruída. A geologia histórica, né, ela vai estudar o histórico de evolução de todos os acontecimentos e fenômenos que ocorreram no passado até os dias atuais. Então, a geologia histórica, ela se subdivide em paleontologia, no qual vai estudar a vida pré-histórica, que está relacionada aos fósseis de animais, de plantas, micro, macroscópicos, que foram deixando, né, vestígios que foram encontrados com o tempo, que vai aí dando indicação do tempo, né, de existência de um determinado material na crosta terrestre. A estratigrafia também está relacionada com aspectos históricos. A estratigrafia está relativa a estratos ou camadas, tá? Então, com o tempo, determinadas rochas que foram formadas por depósitos de sedimentos, elas foram formadas a partir da deposição de materiais que foram formando camadas, né? Podemos estar observando aqui na figura que as camadas mais antigas são aquelas que foram depositadas, né? Foram sedimentos que foram depositados primeiro, tá? Então, à medida que essas camadas foram sendo depositadas, elas foram se cimentando, né, ou se solidificando com o tempo, né, o peso das camadas superiores vai ali comprimindo as que estão abaixo, tá? Então, quem estuda essa área aqui vai estudar, né, as camadas, o tempo de formação de um determinado material, a história desse material. Então, a geologia aplicada, né, temos aqui em relação à economia, ela vai aplicar alguns princípios geológicos para o estudo do solo, rochas, águas subterrâneas. Isso aí vai influenciar no planejamento e na construção de estruturas de engenharia. Ou seja, a geologia aplicada à economia, ela vai estudar os materiais, minerais, né, que o homem extrai da terra para sua sobrevivência. Então, temos o exemplo aqui, a área de mineração e petróleo. A geologia aplicada à engenharia, ela vai utilizar os conhecimentos geológicos para soluções de certos problemas da engenharia civil. Ou seja, antes de qualquer obra, né, é preciso fazer um determinado estudo geológico para verificar qual o melhor projeto, né, a ser implantado, ou as técnicas que podem estar sendo utilizadas ali para implantação de determinado projeto. Então, temos exemplo aqui, a abertura de túneis, implantação de barragens, construção de estradas, obtenção de água subterrânea, projeto de fundações, taludes e outros. Então, a geologia de engenharia ela é bastante abrangente. Então, vai abordar a geomorfologia, estrutura, estratigrafia, litologia, que é relativa a rochas, água subterrânea, as caracterizações das propriedades mineralógicas, né, em relação aos minerais, físicas, geomecânicas, químicas, hidráulicas, avaliação do comportamento mecânico e hidrológico dos solos e maciços rochosos, previsão de alterações ao longo do tempo, de todas as propriedades citadas anteriormente, determinados parâmetros para análise de estabilidade de taludes, melhoria e manutenção das condições ambientais, das propriedades dos terrenos.
Quanto às aplicações da geologia em projetos de engenharia civil, então temos as atividades de superfície, que é relativa aos materiais de construção em geral, construção de estradas, cortes, minas a céu aberto, fundações de edifícios, obtenção de água subterrânea, barragens de terra e aterros em geral, túneis, escavações subterrâneas. Então, temos aqui algumas atividades em profundidades, mas que para que isso aconteça é preciso também que tenha algumas atividades em superfície. Atividades em profundidades, temos aberturas de túneis, escavações de minas, cavernas para hidroelétricas. Outras atividades especiais, como engenharia de petróleo, geotécnica em geral, relativa ao meio ambiente. Então, a geologia de engenharia, que tem a sua raiz, a sua origem na geologia, ela tem ligações muito fortes com a mecânica dos solos e mecânicas das rochas. Então, os três conhecimentos juntos, né, eles formam a geotecnia, tá? Então, na prática, envolve, né, vários profissionais, como geólogos, engenheiros civis, ambientais, de minas, no qual vão desenvolver atividades que complementam a outra. Então, temos aqui o geólogo e o engenheiro civil. Qual seria a função, né, do geólogo? Ele vai fazer todo o levantamento e investigação necessária, apresentando os laudos, né, de um perfil de um determinado solo para o engenheiro. E o engenheiro civil, ele vai projetar e construir todas as obras que vão utilizar os levantamentos geológicos, né? Ele vai utilizar todas aquelas informações repassadas, e em cima dessas informações ele vai definir, né, como será o projeto daquela obra, tá? Então, na prática, essas tarefas não são bem delimitadas, o engenheiro, às vezes, não encontrando respostas em cima daquele laudo ali investigativo, ele vai buscar por si próprio, através de ensaios e experimentos no campo, que forneça tais respostas. A falta de investigação, né, e de conhecimento de um determinado solo ocasiona, né, alguns erros e prejuízos, tá? Então, por exemplo, temos um exemplo aqui de recálculos de fundações, no qual talvez, possivelmente, foi construído sem conhecer o solo e, às vezes, implantou uma determinada fundação não propícia para esse solo, né? Então, aconteceu um recalque, um determinado fundamento, no qual ocorreu diversas fissuras, né, dando um prejuízo aí estrutural. O engenheiro também civil tem que estar atento, né, às características, aos aspectos ambientais, né, obedecendo todas as normas de preservação, tanto das matas ciliares, né, que são essas matas que circulam os cursos d'água, tá? Para evitar possíveis erosões, assoreamentos e destruição ali do meio ambiente, prejudicando o meio e quem depende dele. Algumas consequências das ações do homem, né, sem observação dos aspectos ambientais. Temos exemplo aqui da erosão. Movimentos de massa, né, observa bastante nas áreas aí costeiras, né, no qual existem construções em lugares inapropriados, né, consequentemente vai acontecer um determinado deslizamento de terra, rolamento de blocos, ocasionando prejuízos e perdas de vidas. Aqui também temos algumas obras de contenção, né? Contenção vem conter o quê? Conter um determinado solo aqui, impedindo com que ele, né, avance, né, para um determinado local. Então, temos aqui um exemplo de gabiões, no qual são pedras armadas ou arranjadas dentro de gaiolas, no qual tem a finalidade de estar aí segurando ou contendo esse solo. Temos aqui também concreto projetado, né, que é também uma obra de contenção ou de estabilização,
de um determinado talude. Então, aqui mais obras no qual se aplica o conhecimento tanto da geologia e mecânica do solo, que são disciplinas interligadas. Temos as fundações, obras subterrâneas, obras de contenção, obras de estradas, obras de barragem, de túneis. Então, aqui temos um pouquinho sobre a história da geologia. A geologia é um ramo específico da ciência para o estudo da Terra. Nicolaus Steno, de 1638 a 1686, foi um bispo, e ele é reconhecido como fundador da geologia, e o conceito de estratigrafia, ou seria deposição, formação de camadas por estratos, é atribuído a ele, a Nicolaus Steno, que ele afirma que a deposição dos estratos ou a sedimentação ocorre sempre em ordem cronológica, da base para o topo da coluna estratigráfica, ou seja, a camada mais antiga fica na base, até as camadas que estão mais em superfície, que são conhecidas como as camadas mais jovens. A Terra em transformação. Aqui ia falar um pouquinho sobre o tempo geológico, que é o tempo relacionado desde a formação do planeta até o momento. Tá? Então, aqui a idade estimada da Terra de 4,6. O tempo geológico é dividido em 4 eras: pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Então, como é que é medido esse tempo geológico? Ele vai sendo medido devido aos eventos naturais que acontecem aí na formação ou destruição. Tá? Então, está relacionado aos movimentos dos continentes, surgimento de montanhas, aumento e diminuição dos oceanos, surgimento e extinção de espécies. Então, isso daí vai se tornando arquivos naturais, que às vezes deixam vestígios, que vai guardando aí segredos, a história de eventos que ocorreram no passado. E aí vai reconstruindo ou reconstituindo a história do planeta. Então, tem isso aqui, a tabelinha de unidade de tempo geológico, tá? De formação aí do planeta, desde a origem do sistema solar até o desenvolvimento do homem, tá? Que é do Eofanerozoico e período e era Cenozoico e período quaternário, tá? Então, aqui vem toda a história, desde a primeira fauna, os primeiros peixes, primeiras plantas, a extinção dos dinossauros, a idade dos mamíferos e o desenvolvimento do homem. A Terra, ela está em constante transformação, então existe uma dinâmica, tanto uma dinâmica interna, uma dinâmica interna de formação e a dinâmica externa de destruição. Tá? Então, as dinâmicas internas, que está relacionada à origem dos relevos, depressões, formação de cadeias orogênicas, ou de montanhas, planaltos, forças tectônicas, cadeias vulcânicas, externas, ou seja, aqueles movimentos, eventos de destruição, ou também até de construção, eles vão nivelar a superfície do planeta. Tá? Então, temos a erosão e sedimentação. Erosão porque em um determinado ponto pode estar ocorrendo erosão, esses sedimentos são arrastados a um outro local, e esses sedimentos vão sendo depositados ou sedimentados, qual acontece o processo aí de sedimentação. A dinâmica interna está relacionada com a movimentação das placas tectônicas ou tectônica, no qual a porção da litosfera é limitada por zonas de convergência, zonas de subducção e zonas conservativas. Então, a litosfera ela é constituída de placas, no qual vão se interagir entre si, e no limite dessas placas que estão essas zonas, no qual pode estar ocorrer terremoto e vulcões. Então, temos aqui as zonas de convergência, ou seja, o que indica isso?
que as placas elas se vão convergir, ou seja, elas vão ao encontro, né, ou em direção a outra placa. Esse encontro não quer dizer que seja um encontro rápido, né, de placas uma em direção ao outro. Pode ser um processo muito lento, de poucos centímetros ao longo de milhões de anos. Então, quando acontece, né, essa colisão entre essas placas, pode acontecer aí um determinado terremoto, né, um abalo sísmico. As zonas de subducção é uma área de convergência de placas tectônicas e essas placas, né, uma das placas, ela vai deslizar, ela vai um encontro a outra e uma vai deslizar, né, para debaixo da outra placa. E esse movimento faz com que ocorra a elevação do manto, induzindo ao processo de vulcanismo. Então, temos aqui o exemplo, né, na zona de subducção, uma placa vai ao encontro uma outra e uma vai para o debaixo da outra, fazendo com que ocorra a elevação do magma, induzindo ao processo aí de vulcanismo. Então, o vulcão é uma estrutura geológica criada quando o magma, gases e partículas quentes, como cinzas, escapam para a superfície terrestre. Outra zona é a zona conservativa, no qual o limite conservativo, as placas, se movimentam de forma lateral horizontal, uma ao lado do outro em sentido contrário, ou seja, aqui nesse limite, né, elas se movimentam de forma lateral em sentido contrário, sem gerar ou destruir a litosfera, né? Daí o nome de conservativo, ou seja, conserva, não destrói e nem gera nada. Mas essa interação, né, esse movimento conservativo e se movimentando lateralmente em relação à outra, essa interação ela vai promover uma intensa atividade sísmica. Então, temos aqui um exemplo, a falha de Santo André, que é localizada na América do Norte. Então, temos aqui um exemplo, né, de uma zona conservativa, que é no caso aqui da falha de Santo André. Então, temos aqui algumas recomendações, né? Como nas zonas conservativas existe a formação de falhas geológicas e elas estão sujeitas a mudanças frequentes nos comportamentos da mecânica do solo, das massas rochosas. Então, recomenda-se que estruturas como barragens, né, usinas, hospitais, escolas, não sejam construídas ao longo da falha a fim de evitar um maior risco. Então, temos aqui um mapa no qual apresenta as diversas placas que existem aí na superfície, né? Temos a placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa africana. E aqui temos os pontos, né? Onde pode ter vulcões em atividades, né? E essas divisões aqui, que seriam as zonas, né? Que seriam as zonas sísmicas. Então, como falamos da dinâmica interna, que é relativa à movimentação, à dinâmica das placas tectônicas, temos a dinâmica externa, que é relativa aos agentes externos, que tem a função de esculpir ou modelar as superfícies. Então, os agentes externos, dentre eles, temos a água, vento, seres vivos, ou seja, todos esses agentes aqui são essenciais para que ocorra o intemperismo, né? O intemperismo que seria o quê? A meteorização ou desgaste das rochas, né? No qual as rochas, quando expostas à água, ao vento, seres vivos, elas vão se decompondo com o tempo e aí dando origem a um determinado solo. Então, para que ocorra essa deuterização, né, é preciso que aconteça um desgaste físico ou mecânico que é realizado por água, por vento, seres vivos, químico, que são reações químicas que podem ocorrer ali entre os componentes da rocha e a água, por exemplo.
Então, todo esse processo, né, de atuação dos agentes externos, ele vai ocorrer por etapa. Primeiramente, é preciso que ocorra um determinado desgaste, ou seja, intemperismo. Tendo sedimentos soltos e tendo agentes ali de transporte, né, esses sedimentos são transportados para um outro local, tá? E à medida que eles vão sendo arrastados, né, eles vão sendo depositados em algum local, ou seja, acontece a deposição de sedimentos. A água, ela pode ser considerada o principal agente natural de modelagem e esculturação do relevo. Então, temos as chuvas, no qual ela vai, né, se ocorrer em determinado local sem proteção, vai ocasionar erosão pluvial, né, no qual vai acontecer o desgaste mecânico das rochas, o escoamento da água, né, de chuvas, que são as enxurradas, também ele vai causar ali o intemperismo, erosão, transporte de sedimentos. Os rios, né, no qual vai acontecer, ocasionar aí ao longo, né, do seu da circulação, né, de suas águas, vai acontecer a erosão fluvial, tá? No deslocamento das águas, ele vai acabando por escavar, né? Escava o leito dos rios, vai desgastando as rochas, vai transportando sedimentos, né, de um local para o outro. Então, temos um exemplo aqui de onde está ocorrendo, né, e ocorre a erosão fluvial. Temos o Grand Canyon, que ao longo dos milhões de anos, o Rio Colorado vem escavando seu leito e formando uma das paisagens mais belas do planeta. Novamente, a água, né? Os mares, erosão marinha. Então, as ações diárias e permanentes das ondas do mar, ela também vai desgastando, né? Ou destruindo aí a determinada rocha através do intemperismo físico, né? Ou desgaste físicos. Então, temos um exemplo aqui das falésias, que são grandes paredões que se formam no litoral por conta das ações das ondas do mar. Geleiras, erosão glacial. Então, o que acontece aqui? Grandes blocos de gelo, né, inicia o processo de descongelamento, ou seja, congelamento, descongelamento, ele vai desgastando, né, fisicamente uma determinada rocha. Então, temos um exemplo aqui, os fiordes na Noruega, que são grandes vales rochosos esculpidos pelo gelo que escorrem, né, pelos paredões nos períodos de degelo, durante as estações mais quentes. O vento, erosão eólica. Tá? Então, ele é presente muito em áreas de clima árido e semiárido, onde há grandes quantidades de sedimentos soltos, areia e pouca ou nenhuma cobertura vegetal. Ou seja, à medida que esse vento vai tocando aqui, vai desgastando, vai retirando sedimento e esculpindo a paisagem do local. Outros agentes, né, de transformação aí da Terra, temos os seres vivos, dentre eles o homem. Erosão antrópica, né? Então, assim, as atividades humanas vão ocasionando, desgastando, erodindo terrenos. Temos máquinas explosivos, cortes de relevos para a construção de estradas, desmatamentos, dentre outros. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!